Eu queria dar um testemunho que mexeu muito comigo. Nós estamos falando dessa necessidade que nós temos de reconstruir a imagem de Deus, né, dentro de nós. Essa semana que eu passei em Lisboa, agora, a última semana, eu já tenho um cantinho lá em Portugal para eu poder me sentir em casa, né? Graças a Deus eu já me sinto muito em casa em Portugal, tenho muitos amigos, já tenho um prazer de estar lá, mas até então eu nunca tinha feito um trabalho de divulgação do que a gente faz na televisão. Lancei também o CD Deus no Esconderijo do Verso pela Sony Portuguesa. Então, passei uma semana nos bastidores de programas de TV, de revistas, de jornais. Isso tem uma coisa que me impressionou muito, é como pessoas jovens estão ainda com uma visão tão antiga de Deus. Quando nós falávamos aqui da necessidade que nós temos de fazer a experiência de um Deus misericordioso, há pessoas que não tiveram o privilégio de conhecerem um Deus amor. Um Deus que o tempo todo nos atribui culpas, que faz com que a gente se sinta pesado, pior do que a gente é, né? Porque não tem nada mais nocivo na vida de uma pessoa do que ela viver administrando culpas. A culpa é o resultado de uma vida mal vivida, de erros que nós cometemos, e é um peso emocional terrível. A culpa adoece uma pessoa. E é por isso que tantas pessoas têm uma recusa natural ao discurso religioso, porque já pensam assim: lá vem aquele padre me fazer me sentir culpado. E aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Sim, muitas vezes nós, na tentativa de acertar, a gente errou. Em vez de provocar no coração das pessoas que nos escutavam a dinâmica do arrependimento, que é diferente da dinâmica da culpa, nós criávamos ou fazíamos um discurso pesado que retirava daquela pessoa qualquer possibilidade de sentir-se bem diante da vida vivida. Então eu não ganho nada fazendo uma pessoa sentindo-se mal com a vida que ela viveu. Agora eu ganho muito quando eu ajudo essa pessoa, através do discurso religioso, a reinterpretar o que viveu e descobrir que ela pode viver diferente. Ela não tem como alterar o passado, mas ela pode alterar as consequências do passado. E aí é a dinâmica da amorização que o Evangelho nos proporciona. Nós precisamos ser curados das culpas que nós alimentamos. Eu sei, eu digo isso por mim. Eu também fui vítima da culpa religiosa. Em alguns momentos da minha vida, eu não soube lidar com o arrependimento. Eu fui pelo caminho fácil da culpa. Aí, me sentindo a pior pessoa do mundo, o que acontecia? Eu mergulhava ainda mais no pecado. Porque a culpa, ela faz isso com a pessoa. Ela empurra a pessoa para aquele território onde ela se destrói. Diferente do arrependimento. Eu já fiz essa diferenciação aqui algumas vezes. Eu gosto de fazê-la porque muitas pessoas precisam ouvir. E nós sempre temos telespectadores novos que talvez não tenham me escutado falar em outro momento. Aí eu peço perdão àquele que já escutou muitas vezes, mas quem sabe seja bom ouvir de novo. Quando eu me sinto arrependido, eu tenho uma disposição para mudar aquilo que foi feito de ruim. Ainda que eu não possa alterar o passado, mas o arrependimento me coloca condições de alterar o presente e o futuro. Eu quebrei este copo, eu estou arrependido. Eu não tenho como reconstruir o copo, mas eu posso estabelecer uma relação diferente com os copos que virão a partir de agora. Só um exemplo simples de cuidado, né? Então tá bom, eu sei que o copo é frágil, eu não vou lidar com ele de qualquer jeito. Pego a fragilidade do copo e passo para refletir a minha. Eu sou uma pessoa frágil. Eu sei exatamente que, se ficar exposto a um determinado tipo de situação, o diabo faz a festa em mim.
Então eu prefiro não me expor àquelas situações. Ah, mas e se é ficar alienado? Não. É ficar dentro daquilo que eu sei que é melhor para mim. Eu não tenho necessidade de me expor a determinadas situações que eu sei que falarão alto demais e que poderão muito bem me retirar do meu eixo. É igual um padre que quer viver a castidade. Nem todo mundo nos atrai. Mas de repente eu posso estar diante de uma pessoa que provoca em mim um sentimento, ela pode ter sobre mim uma influência que desperte no meu coração, no meu cérebro, né? E no meu corpo, porque é uma reação física também, um interesse diferente do que eu tenho pela outra pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um vínculo mais próximo com essa pessoa? Então me desculpe, se eu quero ser como é que chama isso? Um homem justo comigo, com a minha escolha, se eu quiser preservar a minha vida celibatária, eu tenho que tomar todos os cuidados para que esta pessoa não esteja além do território que eu posso permitir. Uma questão de honestidade. Mas não é só do padre, não. O homem casado, por exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à sua esposa vai saber direitinho lá no ambiente de trabalho quais são as mulheres que lhe provocam um sentimento diferente. Ou uma sensação diferente. Se ele avança e permite que aquele vínculo vá se estreitando, ele está abrindo as possibilidades para uma transgressão. Aí, se por acaso venha a ocorrer um erro, ele permitiu, ele foi conivente. Tudo bem, houve o erro e eu posso me sentir culpado ou posso me sentir arrependido. O arrependimento, ele vai me fazer tomar cuidado sempre que eu estiver diante de uma situação assim. Se eu quero manter a minha vida celibatária, se o outro quer manter a fidelidade à esposa, porque ele está arrependido do que fez no passado, ele vai começar a cuidar para não se expor a um perigo que pode levá-lo à queda. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. Pois é, minha gente, nós estamos falando de uma dinâmica humana que passa também pela dinâmica religiosa. Porque nós aprendemos a ser gente também a partir de conceitos religiosos. Eu não tenho um psicólogo dentro de casa me orientando. Eu não tenho uma pessoa especializada em vida humana, em gente, em neuroses, me orientando todos os dias. Mas eu tenho pessoas dando pitacos na minha vida, dando palpites, me conduzindo por aqui e por ali, lendo a minha biografia, que inclusive você que ainda não comprou e que quiser ajudar a Canção Nova, está aparecendo aí agora, ligue para cá, adquira. Se você tiver a oportunidade de ver a minha vida, de ler a minha história, você vai identificar quantas pessoas na minha vida foram fundamentais para que eu pudesse alcançar de mim aquilo que eu poderia ter morrido sem saber que tinha. Pessoas que foram fundamentais naquela hora, que deram o palpite certo, que disseram a palavra que eu realmente precisava ouvir. E você vai ver também aquelas que disseram a palavra errada, que me levaram para um outro caminho, que me desvirtuaram. Pronto, é assim que funciona. Como eu não tenho gente especializada, eu tenho as pessoas que me dão palpites.
E às vezes esses palpites chegam carregados de convicções religiosas. E é aí que está o perigo. Porque se essas convicções religiosas são estabelecidas a partir do que a pessoa tem de pior, e jogou tudo isso para Deus, a pessoa é mesquinha. É claro que ela vai achar que Deus é mesquinho também. A pessoa tem dificuldade de ser generosa. É claro que ela vai achar que Deus também sofre do mesmo defeito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nós criamos um Deus de acordo com as nossas neuroses. E aí nós julgamos isso para o outro. Aí eu estava dizendo, né, lá em Portugal, volta ao assunto, esse preâmbulo todo para dizer, eu encontrei tanta gente machucada por essa compreensão. Inclusive, uma das últimas entrevistas, a Carla, a menina que me entrevistava, ela tinha uma compreensão tão desatualizada da igreja, que chegava a ser cruel para ela. Falou, minha filha, esse Deus em que você acredita, ele não existe. Esse Deus que você acredita, de fato, ele não merece nem o nosso respeito. Preste atenção no Deus que Jesus ensinou. Vá direto às fontes. Infelizmente, as pessoas que tiveram influência sobre você, lhe apresentaram a um Deus cruel. É caricato isso daí. Deus não é assim. Tantos traumas, minha gente, tanta gente machucada, tudo em nome de Deus. Pessoas que foram a um confessionário tentando encontrar um consolo, uma palavra que pudesse ajudar a reconstruí-las, literalmente enxotadas de lá. Isso aconteceu muito. Graças a Deus, nós temos tido uma mudança considerável, né? Uma onda de misericórdia tomando conta dos líderes religiosos. A gente tendo coragem de apresentar um Deus amoroso. Eu vejo o movimento lindo que o Dunga criou, o PHN, uma juventude que já está liberta deste Deus tirano, de um Deus que senta no chão com a gente, que retira a droga do nosso bolso, que nos convence de que não vale a pena. O empenho do Dunga, desde quando eu conheço esse menino, é este. Tinha cara de moleque quando o via a primeira vez, não é, Cristian? Já fazia um trabalho assim, reconstruir Deus no coração da pessoa. É missão dele. O Dunga faz um trabalho de 1000 padres. Ele só não celebra os sacramentos. O Dunga tem uma oportunidade feliz demais de colocar no coração da pessoa, essa juventude que acredita nele, que vai a Deus através dele, que acredita em Deus porque acredita no Dunga, porque isso é humano, né? Tá ali, o meu livro chegou, Humano Demais, onde um pouco dessa minha trajetória. Como foi que eu fui apresentado a Deus? Como foi que eu descobri Deus? O livro caiu. Vamos levantar para arrumar o livro, está aqui. Eu fui apresentado a Deus assim, e também passou alguns Dungas pela minha vida. Tá difícil, gente, tá aqui. Agora sim. Eu também fui, graças a Deus, passaram pela minha vida alguns Dungas que retiraram um pouco do que estava ruim dentro de mim, muito embora, graças a Deus, a minha mãe foi uma pessoa que me ajudou demais a encontrar Deus de um jeito certo, pela porta da frente, sabe? Mas volto a dizer, às vezes as pessoas estão nas drogas, estão prostituídas, estão esquecidas de suas dignidades, estão em relacionamentos diabólicos, doentios, porque faltam a essas pessoas alguém que venha abrir o cativeiro. É um pouco do que eu falo do livro Quem Me Roubou de Mim, né? Quantas pessoas desperdiçando uma vida assim? E às vezes até em nome de Deus, mantendo estruturas diabólicas em nome de Deus, não tendo coragem de questionar um marido, de parar uma agressão em nome de Deus. Não podemos ser assim, não. Aí essa minha passada por Portugal, eu vi como nós temos gente machucada
porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com este Deus amor. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é, e também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do arrependimento. Porque isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Porque estou arrependido, eu quero, necessito dar continuidade ao que o arrependimento me propõe. Talvez seja para nós isso. Pode ser que eu esteja falando para outra pessoa, mas pode ser que seja para mim também. Há tantas coisas dentro de mim que ainda são culpas, que ainda não são arrependimentos, e talvez por isso eu não mude. Talvez por isso eu ainda não tenha alcançado um resultado melhor. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, infeliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável em nós. É impressionante quando acontece uma tragédia e imediatamente nós queremos saber quem foi o culpado. Faz parte do ser humano isso. Por que o avião caiu? Por que isso? Nós precisamos atribuir culpas. E nós fazemos isso o tempo todo com a gente. Só que esta culpa não modifica o fato. O arrependimento sim. Porque o arrependimento me faz tomar atitudes. Enquanto a culpa me paralisa e me faz ficar sofrendo na minha cama, o arrependimento me faz levantar, abrir a janela, arejar o quarto. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa Direção Espiritual e eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. E ela olhou para o lado: esse padre está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo. Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado. E aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. Porque depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos
pela misericórdia de Deus. Derrame sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.